Ou seja, finalizar um pouquinho o assunto de Ramos, do que tínhamos falado, com esta frase que tem Ramos no final, todo no texto de Ramos, ¿sí? Aquí tem precisamente na página 38, não sei se vocês estão vendo, acá fala exatamente da impressionante história de Quiroga, perdão, a história de Navarro, que é o que eu comentei na aula passada para vocês, a história do Major Navarro, y varias otras historias que están en esa selección de fragmentos que yo pasé para vocês de Facundo, de Sarmiento, y dice aquí, esos relatos, o sea, esos micro relatos, eso que yo llamé de perfis o siluetas militares de la época, exploran, dice, con frecuencia a experiencia do limite da ambigüedade dos sujeitos entre esses dois territórios da identidade, o de civilização e barbárie. Em outras palavras, exploran isso que geralmente hoje às vezes se denomina mestiçagem, às vezes se denomina transculturação, às vezes se denomina heterogeneidade, e nesse sentido, é que essas siluetas esos retratos, si vocês quiserem, de personagens, entre aspas, né, reais, contrastam muito com as figuras arquetípicas ou de estereotipo do gaucho que aparecem no capítulo 2, que são as que estão mencionadas aqui. O gaucho rastreador, o gaucho vaquiano, o gaucho mau, y o gaucho cantor. Esto es importante de mencionar porque aquí Ramos explica un poco las ideas sobre esos 4 estereotipos o esos 4, por decir así, conceitos do gaucho con los cuales o Sarmiento tenta organizar, si você quiser, a ideia de que é esse personagem tão singular chamado Gaucho, que é um personagem autóctone, um mestiço cultural dos Pampas da América do Sul. Se vocês retomaram um pouco a leitura de Sarmiento, vão ver que cada um desses estereótipos, o gaucho mau, o gaucho cantor, o gaucho rastreador e o gaucho vaquiano, na verdade é uma construção romântica que está desprovida da ideia de verossimilhança. Quando vocês leiam esses fragmentos, vão ver que as façanhas atribuídas a cada um destes personagens beiram quase que o sobrenatural, porque o que está em jogo nesse ponto de Sarmiento é a ideia de que o gaucho de alguma forma é uma espécie de protótipo do que vai ser o argentino, o cidadão argentino. Quando você vê a descrição do gaucho rastreador, o que vê é uma pessoa que, vendo as pisadas no chão de animais, é capaz de descobrir cuántos animais passaram, quantas cabalgaduras, quantos cavaleiros, se um cavalo era caolho ou não, apenas pela pisada no chão, com o qual o gaucho rastreador funciona como uma espécie de leitor do chão, leitor da terra. Isso é como uma espécie de proto-historiador. O historiador da identidade argentina tem que ser, sendo um homem letrado, uma espécie de gaucho dos documentos. Em outras palavras, com espírito gaucho, ler a história que está inscrita na terra. O vaquiano é aquele que conhece todas as geografias, sabe onde que tem água, onde tem uma vegetação, onde que tem um morro, onde que tem... Então, o vaquiano funciona como uma espécie de proto-geógrafo. Aquele que, sem ser letrado, sem saber ler e escrever, representa o espírito nacional
con lo cual o geógrafo, homem letrado, estudado, etc., vai definir a geografia nacional. O gaucho mau é um ladrão, mas não é ladrão de qualquer coisa. É ladrão de uma coisa, que são cavalos. Conhece todos os cavalos do território. Resultado, o gaucho mau, o gaucho ladrão de cavalos, é um proto-general, porque é aquele que domina o território com a mobilidade do cavalo. E é fácil observar que o gaucho cantor é um gaucho que é o proto-poeta. Ou seja, sem ter nenhum conhecimento letrado, ele, de alguma forma, encara o que seria a poesia nacional. E esses 4 elementos, uma história para contar o passado de uma nação, geografia para determinar o território de uma nação, militar, um general para ter a soberania sobre esse território, e um poeta nacional para contar o que é a identidade cultural desse território, são os 4 elementos para a formação de uma nacionalidade no término simbólico. Então é interessante a Operação de Sarmiento, porque a Operação de Sarmiento, como diz Ramos, para finalizar com Ramos, se baseia na ideia de que ele, construindo com as personagens do gaucho esta espécie de gênio ou espírito nacional, depois aplica estas categorias do gaucho aos diferentes personagens e pessoas reais que interviram na história do Facundo. Ora, uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. No capítulo 2 parece todo organizado em civilização e barbárie. É necessário civilizar o gaucho para transformar o gaucho em um cidadão. Porém, à medida que a realidade começa a contaminar a ficção e ele começa a contar a história dos diferentes personagens, ele próprio, como escritor, encontra que essas categorias não dão conta e aparecem enorme quantidade de misturas, mestiçagens, ambiguidades e eu até diria uma fascinação de Sarmiento por contar fatos de sangue e de violência, que é uma das características mais marcantes da literatura do Rio da Prata. E provavelmente eu acho que só comparada com a forma em que são narrados os fatos de sangue no México também, de uma forma extremamente violenta. Tá? Uma coisa é o gaucho, outra coisa é o índio. Isso está claro no Martín Fierro e está claro também em Uma Excursão aos Índios Ranqueles, de Mansilla, que são os 2 textos que eram para hoje. Porque no Martín Fierro vocês têm a figura do gaucho contada pelo gaucho. E no Excursão aos Índios Ranqueles vocês têm um general identificado com a cultura argentina e um general filho também de outro general, ou seja, um homem letrado que reivindica para si essa identidade de gaucho y que está en misión contra los índios, para conseguir un tratado con los índios. Por tanto, vean bien que no caso do gaucho, a propia literatura gauchesca, que es esta literatura que utiliza a voz y a forma de canto do gaucho para escrever ficção, de alguma forma faz que o gaucho fale por si propio a partir do texto do Martín Fierro. Já no caso de Uma Excursão aos Índios Ranqueles, vocês vão ver que quem não tem em nenhum momento a palavra são os índios. A campanha do deserto, chamada campanha do deserto, é uma campanha contra a etnia dos araucanos, ou seja, dos mapuches, que são catalogados como índios e que eles próprios se reconhecem índios, não são nem chilenos nem argentinos, que formam parte de todo o sul da Pampa e começo da Patagônia. O gaucho, na verdade, é um personagem que não se identifica com os índios. É um personagem da fronteira entre os índios e as cidades. Por isso que o gaucho, sendo o personagem mais baixo da escala social, talvez uma espécie de operário rural, é utilizado pelo exército em contra dos índios durante a campanha do deserto. Então, quando se fala, na verdade, que a campanha do deserto foi motorizada pelo Facundo, de alguma forma, o que se pensa é que foi motorizada pelas ideias gerais do Facundo, a ideia de civilização e barbárie.
Mas, de fato, quando você vê esse texto de Mansilla, Uma excursão aos índios ranqueles, ese general Mansilla, que viaja para hacer un tratado de paz con los indios, viaja enviado por Sarmiento, o sea, durante la propia presidencia de Sarmiento. En otras palabras, que ainda cuando Sarmiento era presidente, llega a presidente, a idea en principio no era a exterminación do índio, mas a inclusão do índio dentro da argentinidade. A ideia de extermínio, de captar o território do indígena para fazer os grandes latifúndios da Patagônia, começa mais em 1880, com o que se chama geração de 80, que é um pouco posterior a Sarmiento. No entanto, essa geração, claro que tem a ideia básica sarmientina de civilização-barbárie, mas como você estava comentando a vez passada, é difícil saber onde começa a civilização e onde começa a barbárie, porque todos de alguma forma se acusam de bárbaros e todos se atribuem à civilização. Talvez seja um pouco como decía Benjamin, né, que todo documento de civilização é ao mesmo tempo um documento de barbárie. Mas, enfim, aí vocês têm dois textos bem diferenciados da época, embora sejam mais ou menos contemporâneos. Os dois textos, no caso do Martín Fierro e no caso do Una excursão aos índios ranqueles, são dois textos da década de 1870 aproximadamente. Em outras palavras, 30 anos depois do Facundo, quase 40 anos depois de El Matadero. Os dois textos iniciam uma espécie, se você quiser, de volta de parafuso em relação com o problema da construção do tradicional. Por quê? Porque tanto en Echeverría cuanto en Sarmiento, esos dos textos estaban ainda muito presos da idea de campo por un lado, cidade por otro, civilización por un lado, barbarie por otro. Parecería ser como que, de alguna forma, Mansilla y o propio Hernández se aproveitan de aquelas partes do Facundo, nas quais Sarmiento, en vez de fazer de político, faz de escritor, faz de literato, se concentra na descrição, na violência e na narração e não na teorização, e então retomam duas pontas que estavam soltas. No caso do Martín Fierro, é bem interessante, porque já existia desde finais do século XVIII, no Rio da Prata, provavelmente uma forma literária que é um dos maiores inventos da literatura hispanoamericana. Me refiro à literatura gauchesca. A literatura gauchesca surge no final do século XVIII a partir de os textos de um boticário montevideano, ou seja, de Montevideo, chamado Bartolomé Hidalgo, que na ideia de adaptar um pouco o costumbrismo e o pintoresquismo espanhol, decide que a melhor forma de fazer um texto costumbrista no Rio da Prata é não focar nos personagens típicos da Espanha, mas focar nos personagens típicos daqui, do território do Rio da Prata. E o que descubre é que os personagens das cidades são muito parecidos na Espanha e no Rio da Prata. No entanto, o gaucho, esses personagens rurais, são bem diferentes. E então tem uma ideia genial, que, como diz Borges, é um começo artificial de uma literatura, mas toda literatura é um começo artificial, que é a ideia de que se eu vou tomar um personagem gaucho, vou fazer um narrador ou uma voz da escrita que, de alguma forma, imite a forma de falar do gaucho, a través dessa espécie de canto, que é o canto de repente, chamado no Rio da Prata, payadas. Então, basicamente, a partir de finais do século XVIII, de forma doméstica, de forma quase, se vocês quiserem, própria do Rio da Prata, para o divertimento dentro das cidades, dentro das classes pobres e das classes ricas das cidades, existe esta ideia de falar como fala o gaucho e escrever como escreve o gaucho. Ora, qualquer um pode perceber que isto é apenas um recurso ficcional de realismo. É uma imitação. Obviamente, nenhum gaucho está falando e muito menos nenhum gaucho está escrevendo, porque todos os gauchos são iletrados. Portanto, é uma apropriação da voz do gaucho
con una finalidad literaria. ¿Se entiende esto até agora? ¿Sí? Bem, esto es importante de mencionar porque esta idea de literatura gauchesca va a permanecer durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente en 1860, finales de 1860, comienzos de 1870, José Hernández, un jornalista vinculado a una familia de fazendeiros, un jornalista opositor al gobierno porque era federal, decide retomar esta idea de un gaucho falando como gaucho y escribe Martín Fierro, que, como dice Borges, é o último texto, é o punto máximo da literatura gauchesca, mas também é o começo de un romance realista. Vean bien que estamos en pleno realismo europeo. ¿Qué es Martín Fierro? Es la historia de un gaucho falando como gaucho, contando su propia historia, en primera pessoa. En otras palabras, es a voz do gaucho, mas también a voz de un personaje en singular, único, llamado Martín Fierro, que cuenta una historia propia, con todos esos criterios de realismo. Então, engana o Martín Fierro, porque está escrito en verso, mas no es un poema épico, como diría Lugones no comienzo del século XX. No tiene nada a ver con o Mio Sige. Borges dice que lo que tiene a ver es con un romance, es un personaje de ficción, porém, una ficción que da una volta de parafuso para el problema de civilización y barbarie. Porque es muy evidente a lo largo del texto que o gaucho, que se supone es argentino y forma parte de la civilización, está denunciando que está siendo tratado, maltratado pelo gobierno de forma bárbara. En otras palabras, que a famosa civilización no es tan civilizada como o gaucho. Y que o gaucho está siendo exterminado pela famosa civilización da cual o gaucho es a mão de obra. Martín Fierro, embora no sea escrito por ningún gaucho, tiene esta idea de da voz dos que no tienen voz, da voz dos vencidos o da voz dos que no pueden falar. Es un poco esta idea que se encuentra en Martín Fierro y que obviamente va a ser retomada después en los romances regionalistas. A idea allí falar en nome de aquellos que no pueden falar o que no son deixados a falar o que no tienen escrita para falar, ¿sí? Esto por una parte. Ese caso Martín Fierro. O texto de Mansilla es un texto que son unas crónicas de viaje que Mansilla, después da viaje que fez para ese territorio, todos llamados indios ranqueles, que eran una tribu subsidiaria de los araucanos, él va ahí y cuenta esas historias en un jornal. Básicamente, yo coloqué los últimos fragmentos de esa excursión porque son bien interesantes por dos razones. En primer lugar, son interesantes porque el primer capítulo que vocês têm completo ahí en esos fragmentos es un capítulo en el cual existe una congregación, una especie de congreso de tribus indígenas, en la cual Mansilla, como representante del gobierno nacional, en este caso del presidente Sarmiento, va a propor un acuerdo de paz que implica a transferencia para los indios de una cantidad de cabezas de gado, de materiales, en troca de que los indios no entren y perjudiquen la economía robando para sus haciendas. Y es muy louco porque en ese congreso, o primero que preguntan los caciques es, entonces si nós aceitamos con você ese acuerdo, ya está aceito. Y ahí Mansilla se encuentra no problema de ter que decir que no está aceito. Porque eles pueden aceitar para ele, mas aí ele tem que ir ao presidente e o presidente tem que levar isso para o Congreso e só aí o Congreso vai ratificar o acordo. Con o cual os caciques fican furiosos, porque dicen, como que nós podemos aprobar agora e você não pode aprovar? Está falando em nome de quem?
Ahí se observa claramente a diferencia entre un universo letrado, un universo de institucionalidad moderna, como es o aparelho de un Estado, e o sistema de governo tribal que ainda tem estes entre aspas, indígenas. Outra coisa interessante é que nesse momento Mansilla se encontra em uma situação, por dizer assim, apertada. Então recorre à letra, à ignorância, para se justificar frente aos índios. Fala, não, você, a terra não era de vocês, a terra também era nossa. E os animais também eram nossos, porque vocês como denominam um cavalo, como denominam uma mula, como chamam uma vaca. E a través da etimologia das palavras, explica para los indios que efectivamente vaca y caballo, que son a fontes da riqueza, son animales trazidos pelos españoles. No estaban na terra antes. Mas se aproveita desta explicação, se vocês quiserem, etimológica ou letrada, para gerar uma certa confusão entre os indígenas, entre os argumentos dos ranqueles. E aí, então, nós temos a condena inmediatamente moral frente a Mansilla de como que filho da sua puta mãe de estar se aproveitando assim dos pobres ranqueles. No entanto, tem matizes em relação com isso. E os matizes estão à medida que vocês vão continuando a ler o texto, e sobretudo no epílogo e nos 3 capítulos finais. Porque aí Mansilla claramente hace una especie de autocrítica. Comienza comentando que, na verdade, esses ranqueles têm valores tradicionais que são muito melhores do que da civilização e que são um conhecimento que é muito diferente daquele da civilização e que realmente a civilização se está perdendo. Ou seja, tem uma visão quase que, se vocês quiserem, milenarista ou de apocalipsis de fim de século, como dizendo, todo ese universo está se perdendo. Y até de cuestionamiento, casi como Montaigne cuestionaba no texto Os Selvagens, qué clase de gobierno era o gobierno europeo frente à civilização que existia, frente aos outros que existiam na América, Mansilla executa o mesmo gesto de autocrítica y de desprezo pelo que sería a Argentina civilizada frente a estes supostos índios ou selvagens. E outra coisa muito evidente também, que matiza esse capítulo tão tremendo que eu coloquei no começo, é que vocês vão ver que estes famosos índios já não são totalmente índios. Ou seja, muitos deles são cristãos, muitos deles são pagãos, mas sobretudo todos eles están aparentados con algún fazendeiro, como por ejemplo Rosas. Até levan o sobrenome Rosas. Por quê? Porque os fazendeiros, durante todos esses anos, precisamente para se proteger das incursões violentas dos índios, llamadas malones, que roubaban gado e mulheres, hacían acordos de paz, por dizer así, privados. Un fazendeiro con una certa tribu, outro fazendeiro con outra certa tribu. E a forma de fazer o acordo dos fazendeiros era, obviamente, a forma de fazer acordo mais tradicional, aparentar. Nomear padrinhos, nomear sobrinho, nomear afiliado, vincular a través do trabalho e da família. Se entende? Então, a maioria desses chamados índios ranqueles não são uma alteridade completa. Não são uma alteridade desconhecida totalmente, e nem sequer são essa alteridade tão longínqua como a gente poderia pensar algumas tribos da Amazônia, que vivem verdadeiramente até hoje em uma espécie de isolamento a través da paisagem e das próprias costumes deles. Não, não. Estes famosos índios ranqueles son catalogados de índios porque son como una especie de fazendeiros familiares que tienen un conceito da terra, que é un dominio no a través da escritura de propiedade, y que tem reconhecimento de terras
pelos propios fazendeiros de forma verbal, no escrita, y que de alguna forma estaban tentando de ser, por decir así, asimilados como argentinos por esa primeira parte do governo que desenvolve Sarmiento na Argentina. Então, é muito curioso porque é uma alteridade que não é uma alteridade completamente outra. É uma alteridade que está também no próprio Mansilla, no próprio narrador, a ponto de que para poder ganhar a confiança dos ranqueles, Mansilla precisa participar de várias cerimônias de bem-vinda, uma delas muito famosa que eu não coloquei aí, mas se vocês quiserem podem pegar o texto completo, que eu acho que coloquei, se não posso colocar, é a famosa cerimônia do Japaí, que basicamente significa saúde, e é que, bom, que os índios obviamente comemoran con aguardente, que é um produto também importado, porque os índios não sabiam a destilação, e entra em uma espécie de bebedeiras orgiásticas, nas quais tem que entrar o próprio Mansilla para poder conversar com os índios. E então, cada 5 minutos vem alguém e para comemorar que ele está aí, traz um copo para ele dar um gole e fazer Japaí, 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 ao ponto de que é uma situação bastante divertida, porque é o próprio Mansilla, o próprio general, que de alguma forma precisa deixar esses costumes da cidade e da civilização para se assimilar aos costumes dos ranqueles, antes de poder falar com eles nesse congresso no qual propõe o acordo. Não por nada é que Sarmiento, que era muito esperto, enviou Mansilla, e não qualquer outro general, a conversar com os ranqueles para tentar fazer esse acordo. Envia Mansilla porque é um homem que vai ser uma nova volta de parafuso na ideia de civilização e barbárie. Mansilla, de alguma forma, inaugura uma crítica à civilização que, em termos de Ramos, uma crítica à modernização. Entende? Em outras palavras, o romance regionalista da década de 1920 e 30 toma esses dois elementos. Por um lado, a voz do que não tem voz e a crítica social. Por outro lado, a denúncia da civilização, que é a denúncia da modernização, pensando em trazer com um valor político aqueles universos rurais ou pré-modernos da região, que não é o universo cosmopolita das grandes cidades.